Graça e paz, meu amado. O meu desejo é que a graça do Senhor se derrame abundantemente sobre a sua vida e a vida da sua família. Deuteronômio 5,33 diz assim: Andareis conforme o Senhor vosso Deus vos ordenou, para que vivais, estejais bem e tenhais vida longa na terra que ireis possuir. Moisés está falando aqui a nova geração de israelitas. São os descendentes daqueles israelitas que saíram do Egito. Aquela geração de homens que saiu do Egito pereceu no deserto. Em virtude da sua pecaminosidade, eles foram condenados pelo Senhor a vagarem pelo deserto por 40 anos, até que toda aquela geração de adultos que saiu do Egito foi consumida pelo deserto. Agora são seus filhos, seus descendentes que estão acampados à margem do Jordão, prestes a atravessarem o Jordão para conquistarem a terra que Deus prometeu aos patriarcas. É nesse momento que Moisés, preocupado com esse povo e querendo que eles não incorram no mesmo erro dos seus antepassados, exorta essa nova geração a viver uma vida de submissão à vontade de Deus, a viver uma vida de obediência ao Senhor. Quando você lê o livro de Deuteronômio, você vê essa preocupação de Moisés. Você vê quantas vezes Moisés está exortando o povo a obedecer ao Senhor, a ser fiel ao Senhor. É claro que ele não faz isso sempre usando a mesma palavra obediência, mas ele usa uma série de palavras que têm um significado semelhante para que essa ideia possa ficar gravada no coração e na mente do seu povo. Ele fala de guardar, de obedecer, de atentar para a lei. Ele fala de andar nos caminhos do Senhor. Ele fala de cumprir as leis do Senhor, de observar os ensinos do Senhor. E ele fala tudo isso porque ele quer que o povo entenda a importância de cultivar uma vida de obediência ao Senhor. A obediência é a chave para uma vida espiritual bem-sucedida. A obediência é o alicerce sobre o qual nós construímos toda a nossa vida espiritual. A obediência é a pedra fundamental para a edificação de uma vida agradável ao Senhor. Quando nós pensamos de Jesus, nós muitas vezes pensamos que a grande obra de Jesus foi a sua morte na cruz, foi a sua ressurreição, os seus milagres, as maravilhas que ele realizou. Mas será que essa realmente foi a grande obra de Jesus? Será que qualquer uma dessas foi a grande obra de Jesus? Eu creio que não. Olha o que Jesus fala sobre si mesmo em João 8, verso de número 29. Aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, pois faço sempre o que lhe agrada. Meu amado, a grande obra de Jesus foi obedecer ao Pai. Foi buscar em tudo e em todos os momentos fazer aquilo que agradava ao Pai. Jesus morreu na cruz porque ele decidiu obedecer ao Pai. Jesus realizou grandes milagres e maravilhas porque ele decidiu obedecer ao Pai. A vida de Jesus só pode ser entendida quando nós compreendemos que o alicerce da vida dele foi a obediência ao Pai. O Filho de Deus que se encarnou e deu a sua vida por nós na cruz, deixou-nos o exemplo de uma vida de obediência ao Pai. Se queremos construir uma vida espiritual bem-sucedida, devemos entender que a pedra fundamental é um relacionamento de obediência a Deus e à sua vontade. Para que o povo de Israel entendesse isso de modo bem claro, Moisés lembrou para eles os benefícios da obediência. E nesse versículo 33 de Deuteronômio, ele fala desses benefícios. Ele diz para eles o seguinte: andareis conforme o Senhor vosso Deus vos ordenou, para que vivais. A geração de seus antepassados pereceu no deserto,
porque experimentou a ira de Deus sobre a sua vida, porque em virtude da sua rebeldia para com a vontade de Deus e os seus mandamentos, eles viveram debaixo da condenação do Senhor, da ira do Senhor. Moisés diz para aquela geração que se eles obedecerem a palavra de Deus, a vontade de Deus, obedecerem ao Senhor Deus, eles vão viver, porque eles vão experimentar sobre a sua vida o favor do Senhor. Moisés continua dizendo assim, para que vivais e estejais bem. A vida deles seria bem-sucedida, porque Deus os favoreceria com a sua graça e misericórdia. A mão de Deus estaria voltada para aquele povo para abençoá-lo. O rosto de Deus brilharia sobre a vida deles. Em virtude da obediência, eles experimentariam o sorriso de Deus sobre as suas vidas. E tudo iria bem, porque o Senhor estaria ao lado dele, abençoando-os em toda a sua caminhada. E ele continua dizendo assim, para que vivais, estejais bem e tenhais vida longa na terra que ireis possuir. E essa era uma grande promessa do Senhor para aquele povo. Se eles obedecessem ao Senhor e andassem fielmente nos caminhos do Senhor, eles teriam uma vida longa na terra. Isso tanto pode significar uma vida longa, quanto isso pode significar o fato de que eles habitariam na terra por um período longo de tempo. Ou seja, Deus guardaria a vida deles, Deus guardaria a nação, Deus os protegeria e os adversários não triunfariam sobre eles, nem os expulsariam da sua terra. Tais bênçãos seriam alcançadas pelo povo se o povo obedecesse ao Senhor. Meu amado, deixo com você um apelo, que possamos viver em obediência ao Senhor, que possamos viver em submissão contínua ao Senhor. Existem bênçãos da parte de Deus que são reservadas para aqueles que vivem em obediência a Ele. O verdadeiro conhecimento de Deus, a verdadeira santidade. E por que não dizer, nesse tempo em que nós nos preocupamos tanto com essa questão, a felicidade real reside na obediência a Deus, porque mediante a obediência a Deus nós conhecemos aquele Deus bondoso e gracioso que derrama sobre nossas vidas o seu favor, que ilumina as nossas vidas com a luz do seu rosto e que nos abençoa com o sorriso da sua face. Quando nós vivemos em obediência, nós experimentamos bênçãos extraordinárias da parte de Deus sobre nossas vidas. Portanto, façamos da obediência a nossa norma de vida e conduta na presença do Senhor. Deus te abençoe.